Então os irmãos veem que quando José interpretou o sonho ali do rei, né, ele também recebeu o dom da parte de Deus para estar interpretando o sonho, não é verdade? Então os irmãos vão analisar a escritura, vamos ver também que quando Abraão, antes de ter filho, ele teve o filho dele, Deus também esteve ali fazendo uma operação de maravilha na vida de Abraão, porque ele era uma pessoa idosa. Também da mesma forma que quando o anjo apareceu para o pai de João Batista, ele não acreditou que ia ter um filho, mas o anjo do Senhor estava ali dizendo que ele ia ter um filho. Da mesma forma que o anjo também apareceu para o pai e a mãe de Sansão, né? Salomão e Sansão. Então Sansão, ele era uma pessoa que ele tinha atributos divinos, cheio do Espírito Santo, mas antes dele vir à terra, o anjo apareceu com uma aparência terribilíssima, né? Que a Bíblia diz que os pais dele não perguntaram nada para o anjo, porque viram que era um anjo, né? Um anjo sério ali, provavelmente um anjo, né? Um anjo poderoso que assiste diante de Deus. E ele chegou ali e falou assim: olha, você é estéril, você não pode ter filho, mas este você vai ter um filho, e ele vai ser um nazireu de Deus separado, e ele vai ajudar você aqui e o teu povo, porque o povo está clamando, né? Assim como o povo, né, hebreu estava ali clamando no Egito, e Deus ouviu, porque a Bíblia diz, né, um certo tempo atrás, eu estudei num livro da escola dominical, que o povo de Deus, ele costuma se desviar, né? E depois, quando as coisas começam a apertar, né, diz até que eles serviam outros deuses, mas quando as coisas começavam a apertar, eles corriam para pedir um libertador, e Deus sempre enviava um libertador, que ele é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, né, que não nos desampara. Então aquela hora que nós nos humilhamos ali diante do Senhor, é a hora que Ele chega para mostrar que Ele é Deus em nossa vida, e que nós não podemos achar que nós podemos ser alguma coisa sem o poder de Deus. Os irmãos, o que eu acho interessante é os dons espiritual que Deus dá à igreja, né? Então os irmãos veem que tem pessoas que têm uma voz maravilhosa para louvar, que a gente vê aquela pessoa louvando e a gente fala: meu Deus, como que a pessoa consegue louvar dessa forma? Mas ela recebeu aquele atributo de Deus, que a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, né? Da mesma forma que você vê um ungido do Senhor, um homem que ele leva milhões e milhões de pessoas ali junto com ele no seu ministério, que a pessoa fala: como que essa pessoa consegue, né, ter um ministério assim abençoado, com esses milhares de pessoas atrás dele? Eu vou falar tudo que Deus está colocando no meu coração, porque nós não somos nada, né? Nós temos que diminuir. Os irmãos sabem que a Assembleia de Deus era uma igreja de doutrina severa, né? Nos anos 80, essa igreja, eu me lembro que quando eu aceitei, praticamente voltei, porque quando criança minha avó era da igreja, mas digamos que quando eu aceitei Jesus com 16 anos, eu já sabia que eu ia tirar a bermuda e ia botar uma calça comprida dentro da Assembleia de Deus, né? Então você já tinha aquela noção de renúncia: eu vou renunciar, né, para ser dessa igreja. Aí depois veio uma outra igreja que foi a Universal. Dezenas e dezenas de cristãos saíram da Assembleia de Deus e foram para a Universal, não é verdade? Agora veio essa igreja aí, Mundial do Poder de Deus, as pessoas saíram da Universal, foram para a Mundial do Poder de Deus. Mas a Bíblia diz que é o quê? Um Espírito opera tudo em todos. A gente não vai discutir doutrina, a gente não vai discutir religião, a gente não vai discutir sobre salvação, mas inteligência Deus deu para o ser humano, não é verdade, terra? Então, se tem um homem de Deus ali, eu sempre, irmão, essa sabedoria eu creio que vem de Deus, porque não é possível que o ser humano não consiga enxergar dessa forma. Se tem um homem de Deus ali, né, que ele recebeu a marca de Deus, né, como que eu vou falar daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, daquelas coisas de Deus ali, né? Se é tudo que Deus faz, se Deus faz o bem e faz o mal. A Bíblia diz que Deus cria a luz e cria as trevas também. Então a sabedoria que nós temos que ter, em primeiro lugar, é cuidar da nossa salvação, da salvação da nossa família, né? A Bíblia diz que quem fala tudo que vem na boca é para ser destruído. A Bíblia fala isso, que a pessoa às vezes está falando de A, de B, de C, daquilo até que não conhece, e a Bíblia diz que essas pessoas são vulneráveis para ser destruídas. Até se servir a dois senhores pode ser destruído. Porque às vezes a pessoa, eu escutei falar de pessoas, até foi revelado aqui na igreja, a pessoa estava servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo o adversário, buscando o adversário, né? Terra. Então, os irmãos imaginam a pessoa enfurecer a dois deuses, né? O Deus do mundo e o Deus do céu. Já pensou que fúria que será contra essa pessoa? Então nós temos que ter a sobriedade. A Bíblia fala o quê? Ser sóbrio. Nós temos que ser sóbrio na entrada, ser sóbrio na saída e a boca fechada. A pessoa espiritual ela não fala, ela só fica em espírito de oração, né? Porque aí quando o adversário vem, ele vai saber se defender. Os irmãos for ler em Mateus capítulo 16, os irmãos vão saber que quando Cristo subiu ali no monte,
ele foi instruído que tipo de morte que ele havia de morrer, e ele provavelmente já sabia de alguma coisa, mas os discípulos deles começaram a ser orientados: olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão fugir. Olha, o pastor vai ser pego, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas os irmãos sabem que o mesmo Satanás que atentou a Cristo lá no deserto, ele ficou ao derredor querendo pescar alguma coisa, querendo descobrir, terra, alguma coisa do céu, da boca de Cristo. Porque uma pessoa espiritual, a Bíblia diz que ela, quando recebe o Espírito Santo, ela recebe a revelação do céu, né? Então aquele mistério que você tem com Deus, terra, é você e Deus. Deus não vai falar para você o mistério que ele tem contigo e vai sair falando para todo mundo. É você com Deus, o teu mistério com Deus, o teu jejum é você com Deus, e Deus vai te recompensar em oculto. Então, quando Jesus começou a instruir os discípulos ali a respeito de que morte ele havia de morrer, no capítulo 16 de Mateus, os irmãos vão ver um mistério impressionante de quando o adversário entrou ali em alguém e tentou convencer a Cristo de que aquele sacrifício era em vão. No capítulo 16 de Mateus, versículo 17 em diante. Deixa eu ver se eu estou enxergando bem. Versículo 11 em diante. Vamos no versículo... Deixa eu ver se eu estou enxergando direitinho aqui. 20, 19, 20... Versículo 21 em diante do capítulo 16 de Mateus, os irmãos vão ver que Jesus estava instruindo os discípulos ali que tipo de morte ele havia de morrer. E vão ver que o adversário, que não entende nada das coisas do céu, né? E que a Bíblia diz que existe duas classes de pessoa, a espiritual e a carnal, e estava tentando influenciar uma pessoa espiritual que era Cristo, que vivia em jejum e oração. Capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciões. Vou ler de novo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tornando-se de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, tem compaixão de ti. Vou ler de novo, é porque eu não estou enxergando muito bem, mas vamos chegar lá. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, capítulo 16, versículo 22. E Pedro começou a repreendê-lo de parte, e Pedro, Jesus está sumindo tudo aqui, o mistério. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Está vendo, irmãos? Olha o que Jesus falou aqui no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, terra, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu sempre falo essa palavra, mas às vezes a gente não tem como confirmar assim rapidamente, porque a Bíblia é muito grande. Mas às vezes Deus, quando Deus quer que você fale alguma coisa, Ele tira o selo da palavra, você consegue enxergar. Então os irmãos veem aqui que o adversário, ele fica ali tentando descobrir os mistérios de Deus na tua vida, para tentar atrapalhar uma vitória que Deus vai te dar, algo que Deus te revelou. Irmão, teve certas vezes que quando a gente vinha de uma oração, as pessoas falavam assim: aí, como é que foi lá? Aí Deus já orientava: olha, quando alguém te perguntar como é que foi lá, diz assim: é mistério. Entendeu, terra? Aí a pessoa: e aí, como é que foi lá? É mistério. Por quê? Porque ele quer saber alguma coisa que ele não sabe, lá mandar súbia. Mas quando você está buscando a Deus, você vai receber a sua vitória. Deus é fiel para dar vitória, mas você tem que ter uma ligação com Deus e ser espiritual a ponto de fechar a boca. Porque o adversário, ele não conhece os planos de Deus, não conhece os mistérios de Deus. Aí, como eu sempre digo, quando Jesus subiu naquela rua ali com aquela cruz pesada, as mulheres começaram a chorar, bater no peito e se lamentar por ele. Ele voltou para eles e falou assim: olha, não chora por mim, não chora por vocês, né? Porque se com galho verde eles estão fazendo isso, quanto mais com seco. Então nós temos que chorar pela nossa vida, pela salvação da nossa família, pela nossa, né? Todos que estão ao redor de nós. A Bíblia diz até para chorar pelo mundo todo, orar pelo mundo todo. E temos que ter uma visão espiritual, de ter uma ligação pessoal com Deus, né? Sempre quando nós ouvimos uma pessoa de Deus, né, tá ali entregando um mistério, Deus fala assim: ó, Deus está mandando você fechar a boca, Deus está mandando você guardar segredo, porque nós temos que ter obrigatoriamente uma ligação com Deus espiritual, pessoal. Porque se Deus deu o Espírito Santo para A, para B e para C,
ele vai estar orientando aquela pessoa ali e nós não podemos consultar. Irmão, uma coisa que é um pecado é consultar. Você consulta um, consulta outro, mas Deus já deu uma vitória, Deus já está falando contigo ali. É só tu ficar ali na ligação espiritual, que quando o adversário entrar, você vai saber que o adversário está entrando ali para atrapalhar teus planos. Então os irmãos sabem que essa palavra, né, ela é impressionante, porque ela orienta, né, a nossa vida aqui na terra a não ser carnal, a ser espiritual. Então nessa hora nós temos que glorificar o Senhor, porque ainda hoje, né, nos dias de hoje, que as pessoas dizem que não vai ter apocalipse, né, que Jesus não vai levar a igreja, Deus ainda tem misericórdia de nós para nos orientar, para a gente não cair nos laços do adversário. Porque quando nós chegamos aqui na presença do Senhor, nós estamos dando continuidade na terra, que a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos estar lutando contra as forças do mal, e também o Espírito que está em nós, orientando os crentes para que eles não venham cair no laço do adversário. Amém, irmãos? Vamos glorificar o Senhor com as formas, no nome de Jesus.